Olá, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical SA, a revista de economia e negócios da TV O Povo. Uma chance para o Náutico, um fundo de pensão australiano, se junta a um grupo de empresas cearenses para erguer um conjunto de 3 torres, também um shopping. Quem vier ao estúdio comentar essa negociação é o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico Atlético Cearense, Meton César de Vasconcelos. O tradicional clube de Fortaleza, Náutico Atlético Cearense, está em pleno processo de aprovação de um arrendamento por 80 anos. Nessa proposta, seriam construídos um conjunto de 3 torres por um grupo de empresas aqui de Fortaleza, junto com o Fundo de Pensão Australiano. Para explicar melhor essa ideia, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico Atlético Cearense, Meton César de Vasconcelos. Obrigado por ter vindo, Meton. Eu que agradeço, Jocélio, essa oportunidade que a TV me dá, de trazer para os associados do clube, para a sociedade, enfim, de Fortaleza, dados, informações sobre esse projeto. Esse projeto, ele é um resultado de um pensar longo, desde 2011 que o Náutico está nessa situação, e foi iniciado uma força-tarefa, chamemos assim, para buscar uma solução definitiva, que pudesse ter uma manutenção, isso ao longo dos anos futuros, né? A gente está falando, portanto, de uma ideia que seria o arrendamento de uma parte da área do Náutico, não seria naturalmente a parte tombada, que fica ali do lado direito, e nessa área seria, como eu disse, construído aí um conjunto de torres, shopping center, enfim. Queria que você explicasse como é que seria a remuneração do clube a ser aprovada esse projeto. Na verdade, nós fizemos um chamamento empresarial, porque a primeira tentativa que foi feita, dirigida só por um fundo de investimento franco-belga, não gerou o resultado. E então nós, num consenso dos membros do Conselho Deliberativo do Náutico, em cujo corpo existem empresários, construtores, etc., nós resolvemos fazer um chamamento empresarial para dar-se uma democracia na busca da solução. E fizemos um chamamento, fizemos estudos de o que é que nós deveríamos solicitar como condições para os interessados participarem, e foram então eleitos os seguintes critérios. Primeiro, o interessado teria que aportar, por ocasião do contrato, a soma de 19 milhões de reais, que seria, na época, pensava-se, o equivalente à soma das dívidas tributárias do Náutico. Essa era a primeira condição. Segunda condição, tomando por base uma previsão de 4 anos de construção, que é o normal numa construção daquele tipo, os empreendedores pagariam ao Náutico por ano 2 milhões de reais. Isso nos 4 anos. E nos 76 anos seguintes, duração do arrendamento como um todo, os interessados, o vencedor pagaria ao Náutico por ano 10 milhões de reais. Com isto, José, nós teríamos uma saúde financeira para o Náutico. Por ano quanto, Meton? Depois dos 76, 10 milhões de reais. Seria mais ou menos quase 900 mil reais por mês. Quase 1 milhão de reais por mês, desde que esses 76, essas parcelas todas, se submetiam a um ajuste, um reajuste, né? Pelo, se eu não me engano, IGPM, né? Então, foi assim que se pensou, porque com isso nós já adquirimos uma saúde financeira, quer dizer, anularíamos os débitos fiscais que constituíam a dívida do Náutico, e nós já adquirimos condições para que no futuro nós pudéssemos viver comodamente, dando condições aos nossos associados de ter melhoria de serviço. Agora, isso foi uma proposta aprovada, houve a reunião do Conselho Deliberativo na noite de segunda-feira, em que isso foi aprovado. Foi aprovado. O próximo passo, naturalmente, é uma Assembleia Geral. Próprios empreendedores, só complementando, os próprios empreendedores, naturalmente, precisam da aprovação da Assembleia para que fiquem tranquilos, para que não haja um questionamento depois. Quando é que vai acontecer a Assembleia? Bem, como você falou, ontem, segunda-feira, foi realizado
a reunião do Conselho Deliberativo para apreciar um parecer que foi ofertado pela comissão especial antes designada, né? E esse parecer, no primeiro momento, foi aprovado à unanimidade, né? Por esse parecer, nós iríamos constituir um pré-contrato com estabelecimento de condições resolutivas para que se chegasse ao contrato, né? E que o vencedor, que foi o único que participou, deveria cumprir determinadas obrigações, né? Porque nós temos um refis da União Federal e nós não estamos tendo condições de honrar esse refis. Esse refis gira em torno de uma prestação mensal de R$150 mil, né? E nós tivemos que vender 2 imóveis que estavam fora da sede do clube para poder honrar isso. Mas chegou ao momento agora que nós temos 3 prestações em atraso, passando pelo risco desse refis ser cancelado. E aí, cancelado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que todas as execuções fiscais que haviam sido inauguradas vão ser revitalizadas e vai haver penhora, vai haver o que nós não queremos que haja, até o leilão para uma asta pública das dependências. Ou seja, a gente está falando está falando desse projeto como até dizer o termo, uma chance para o Náutico. A chance foi muito boa na sua coluna, identificou bem o objetivo. Nós queremos uma tábua de salvação. É uma chance que está se pedindo para que o Náutico permaneça esse ícone que é da cidade de Fortaleza e da sociedade cearense, sobretudo da juventude. Não havendo essa possibilidade, o que é que você vislumbra como saída? Tem um plano B? Nós não temos. Olha, como eu disse, desde 2011 nós vimos estudando isso, procurando alternativas, soluções, e sempre nos deparávamos numa resposta negativa. Porque 19 milhões... partindo de um clube social que arrecada R$110 mil por mês, tendo que pagar um refis de 150, PTU, os seus empregados, INSS, fundo de garantia, energia, telefone, etc, etc, não dá, é inviável. Uma empresa dessa é inviável. E isso é uma coisa, José, que é histórica, tornou-se histórico no clube. Essa dívida não é do anterior presidente ou do atual presidente. É uma coisa que vem ao longo do tempo. Isso tem a ver com o comportamento da sociedade. Tem também, a ver, né? As mudanças de costumes ocorreram, isso é inevitável, não é? Hoje a sociedade tem outras alternativas de convivência, né, com a família, etc. E os clubes estão às baratas. O termo é esse. Os clubes estão despovoados mesmo no sábado e no domingo, que eram os momentos em que a sociedade ali marcava presença. Qual é o índice de inadimplência hoje do Náutico? Varia, mas eu creio que assim, numa média é de 52%. É absurdo essa inadimplência. E veja bem, a mensalidade do Náutico, do sócio proprietário, é R$ 95,00 por mês. Os outros co-irmãos cobram mais de 300. Por que é que nós não... Poderiam perguntar, por que é que então não se providenciou um acréscimo nesse valor? Porque a inadimplência aumentará. Porque o nível de poder econômico dos associados do Náutico é muito abaixo, por exemplo, do Ideal Clube. Tá certo? Não é que lá não tenha pessoas de reconhecida de conduta e profissional, de profissional liberal. E com renda para pagar mais. Exato. Mas é porque realmente o pessoal, você vê 95% e na inadimplência de 52%. Tem um sócio proprietário e o sócio contribuinte, né? Qual é a diferença para quem não conhece essa nomenclatura de clube? O sócio proprietário, nós temos hoje 2.200 sócios proprietários historicamente registrados. 2.200. 2.200. São 2.200 donos do Náutico. Donos do Náutico, exatamente. Então, desses 2.200, tem muitos que estão lá constando o nome, mas já faleceram há muito tempo, os herdeiros não providenciaram a transferência, etc. E muitos deles, os 800 primeiros sócios proprietários do Náutico, eles nunca pagaram taxa de manutenção. Por quê? Porque o Náutico foi o único clube no Ceará
que quando fez o lançamento das ações, ele disse textualmente, essas ações não deverão pagar nunca a taxa de manutenção. E nós vemos honrando isso a todo tempo. Depois da 900 em diante, foi que se instituiu para cada ação uma taxa de manutenção, né? Que é essa que hoje é R$ 95. Meton, só um grupo, só um consórcio se interessou por esse projeto? Se ele é tão atraente, por que só um se interessou? Olha, eu vou dar aqui uma particularidade. Como eu disse no início, tudo surgiu por conta de um outro fundo de investimento, né? Franco-belga. Franco-belga. E ele chegou a apresentar uma proposta, um projeto. O projeto seria um shopping center, né? E por conta disso, nós fizemos levantamento das dívidas e queríamos a solução que saneasse a água. E chegamos aos 19 milhões na época. Apresentamos as condições para eles. Eles não aceitaram a proposta. Acharam que era muito dinheiro. Eles mesmos pediram para ser em 80 anos. A base foi deles. Mas aí eles acharam que não dava, ficaram muito aquém. Nós fizemos uma contraproposta, eles não responderam. Conclusão nossa, para ser honesto, é que realmente eles pensavam que, dadas as nossas dificuldades, nós iríamos baixar. Mas baixar não resolvia o problema, porque nós voltaríamos a conviver com o mesmo problema, né? Então, resolvemos... Esticar a corda. Esticar a corda. Resolvemos fazer, então, um chamamento, alargar para todo mundo, para o Brasil inteiro, né? Esse chamamento empresarial. E com isso, nós esperávamos ter pelo menos 3 ou 4 propostas, né? Por quê? Porque nós estávamos assistindo grupos locais ligados a fundos internacionais, se movimentando, indo lá fazer prospecção das áreas e tal. Então nós esperávamos realmente que, além daquele fundo belga, franco-belga, tinha esse fundo que hoje aqui está em cogitação, não está definido ainda, eu quero falar bem sobre isso, e tinha grupos locais querendo apresentar propostas, né? E eu estava esperançoso de que nós tivéssemos pelo menos três. Até para poder ter a opção. Para poder a opção, que seria o ideal para nós, né? Mas aconteceu um fato estranho. O grupo, isso eu soube uma semana depois do prazo, que foi 16 de abril, para a entrega das propostas. O grupo franco-belga me procurou uma semana depois, dizendo que tinha preparado a sua proposta para concorrer, mas que tinha mandado essa proposta para um emissário local aqui, para fazer chegar essa proposta ao vice-presidente do Náutico, o doutor Maximiano Dias, né, para que ele entregasse. Quer dizer, foi um amadorismo, porque ele tinha que entregar, estava no edital dito, que era na secretaria do clube, Ricibada, etc. E eles perderam o prazo. Esse fundo anterior. Esse fundo belga anterior. Então, esse foi um primeiro fator. Segundo, os 2 grupos locais que a gente estava vendo se movimentar para concorrer, por razões que eu desconheço. Você pode revelar quem eram os grupos? Um grupo era ligado a 2 pessoas, não era o Raimundo Padilha e o Sérgio Melo, que são pessoas que realmente habilitadas. Está formatando aí. Formatando. Eu não sei precisar exatamente quem é que concorria. Parece que seria a Marquise, eu não sei bem. Meton, vou ter que chamar o intervalo, mas a gente volta ainda conversando sobre isso. Com prazer. E também sabendo de você o que existe de planejamento do Náutico para fazer com que essa relação haja garantia de que não há risco, de que ao longo de 80 anos, por exemplo, o Náutico possa ficar novamente numa situação difícil caso esse projeto seja. Estamos de volta com o Vertical SA, hoje recebendo o presidente do Conselho Deliberativo do Náutico Atlético Cearense, Meton César de Vasconcelos. Meton, no bloco anterior eu deixei a seguinte questão no ar. Bom, primeiro você estava falando que por que era só um consórcio que está a concorrer. Você falou que o franco-belga cometeu uma barbeiragem, não entregou no prazo, perdeu o prazo, e pela regra, tinha prazo, esse consórcio... E essa situação eu tenho documentada, porque eles mesmos confessaram, mandaram uma carta confessando isso. Tá, e certamente, Meton, vocês estão muito atentos, eu imagino,
a cada passo desse processo, porque é difícil conseguir a unanimidade num projeto como esse, claro. Nesse volume. Entendi. E há uma oposição a isso, um movimento que se intitula, se não me engano, Náutico Urgente, é um diretor também, acho que o Acioli. Foi atleta do Náutico, ele não é diretor, mas ele é um sócio do Náutico como outro qualquer. E como é que vocês estão lidando com essa oposição e os argumentos que estão colocados, sugerindo que haja estudos ainda por parte de diretores que são arquitetos, enfim. Como é que vocês estão enxergando essa oposição? Você vê, como é que você vê cada ponto, pelo menos em linhas gerais, dessa argumentação da oposição? Bem, a oposição, como você falou, é difícil numa questão de tanta magnitude, de alcançar a unanimidade, é impossível. Agora, o que nós temos que compreender é que o Náutico está diante de uma situação difícil, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, o que é que aconteceu? De 2011 para cá, nós fizemos trabalho junto com reuniões do conselho e tal, nunca se apresentou nenhuma alternativa, certo? Quando apareceu isso, esse rapaz, ele não tem, o pai dele é conselheiro, foi presidente do clube, o Acioli fala para todos nós que não tem nenhuma participação na manifestação do filho, mas ele, a partir do momento em que nós fizemos a apresentação do projeto, lá no Náutico para os sócios, convidando todos os sócios da sociedade, etc., ele pediu para falar. E veio falar de uma situação que devia ter antecedido aquela decisão do Conselho. Quer dizer, ele quer revigorar uma coisa que deveria ter sido feita ao tempo em que nós estávamos discutindo. O que exatamente? Ele apresentava a proposta que ele disse, que ele chegou a uma ideia de que... O manifesto. O manifesto dele diz que se, em vez de fazer isso, era melhor pedir aos sócios, por exemplo, para pagar R$8.000 cada um, o sócio proprietário, que daria para cobrir. Multiplica R$8.000 por... Mesmo que todos estivessem contribuindo 2.000, quanto é que dá? Onde é que nós iríamos buscar de saída 19 milhões para zerar? E aí não ficaria confortável por nada. Por quê? Porque essa solução que nós elegemos é uma solução que dá sustentabilidade. Não adianta para nós zerar a conta e não dê condições para o clube, no restante do tempo, do futuro, ter o necessário para pagar as suas despesas correntes. E não tem. 110 mil é a arrecadação por uma despesa que vai mais de 300 mil por mês. Então, é uma coisa matemática, aritmética mesmo. Então, eu acho que essa oposição, vamos chamar assim, que é uma posição singular, porque é conduzida no dia lá, eles estavam com 6 pessoas, com a camisa uniformizada e tal. Eu não quero tirar absolutamente o direito deles se manifestarem e ter o direito de dizer o que é que queriam. Mas ele tem que submeter democraticamente aquilo que a maioria decidir. Não é? Por isso é que eles estão advogando como tese que tem que haver uma assembleia. Nunca se negou que vai ter uma assembleia. Vai ser em agosto, é isso? O edital diz lá que tem que ser, depois de terminado o processo, vai ter uma assembleia. Desde o edital está dito isso, é a palavra final. Então, nós terminamos ontem, segunda-feira, a parte que afeta ao Conselho, a competência do Conselho, e agora nós vamos trabalhar para a realização da Assembleia, levar a Assembleia. Claro que nós vamos ter que nos dirigir aos sócios, explicar, até por conta dessa resignação, nós temos que nos dirigir aos sócios, explicar todos esses fundamentos desse trabalho que está sendo feito há mais de 2 anos. Né? E eu espero, confio, que o sócio vai compreender essa situação. Ele não mostra nunca qual é essa situação do Náutico, ele não conhece a situação do Náutico, de dívida, ele não tem, condição de... A propósito disso, como eu deixei no ar também, existe, qual é a garantia que você explicasse, qual é a garantia que há para o Náutico de que ao longo desse período de contrato, que é um arrendamento, não há risco de que o Náutico se depare, por exemplo, com obra inacabada. Obra inacabada e o consórcio fora. Já por conta do edital, está prescrito lá que o vencedor terá que fazer um seguro que se chama Performance Bond, que é um seguro que dá garantia de conclusão da obra. Se os investidores, por uma razão qualquer, não tiverem a capacidade de
ter os recursos necessários a isso. Esse seguro socorre o náutico na garantia de que tudo será concluído. Estamos falando de um projeto que somado ao quê? 300 milhões, é isso? Mais ou menos 3 milhões é a perspectiva que se desenha. 3 milhões de reais. Para a construção. Agora, fora isso, nós estamos pedindo que haja, junto aos grupos locais, são 4 grupos econômicos, a gente consiga a adesão de um fundo de investimento. Sobre fundo de investimento, é preciso a gente esclarecer uma coisa. É que em todos os setores da atividade empresarial, um fundo de investimento internacional, que não é fundo propriamente de pensão, é fundo de investimento, certo? É um fundo de investimento dessa natureza, eles têm um processo de tomada de decisão muito lento, tá certo? Eles são rigorosos nisso, eles administram finanças alheias, né? E tem que ter também a garantia de que aquilo não vai ser um insucesso, tem que ser exitoso. Então, por conta disso, eles já deram uma carta de intenção de que estão com interesse em participar desse empreendimento, junto com os grupos locais. Mas ele só pode tomar decisão futuramente, quando pelo menos o projeto for aprovado. Claro. Pelo menos isso. Como é que ele vai dizer, eu quero participar e não sabe o que é que se constitui o projeto, né? Então, essa é a razão porque nós decidimos na segunda-feira que vai ter um pré-contrato estabelecendo condições mínimas a serem cumpridas num tempo até 180 dias posterior à aprovação dos projetos, para que nesse tempo o fundo de investimento possa aderir, este que está em jogo, que deu a carta de intenção, que os empreendedores consigam financiamento de BNDES, BNB e outras fontes financiadoras. Que a prefeitura aprove também. Que a prefeitura aprove e tal. E mais. Enquanto isso, porque nós estamos com a guilhotina no pescoço por conta do refis, enquanto isso, eles já manifestaram a ideia de que eles honrarão, mesmo até que se defina... Mesmo na dúvida eles honrarão o compromisso com o refis da ordem de R$150 mil por mês. Depois abaixo da conta. Até abater na conta. E se por acaso não der certo, eles perdem aquela quantia e o náutico não tem nada a reembolsar. Eles estão no risco. Estão no risco. Vamos fazer o seguinte, vamos ver as imagens do que seria esse projeto? A gente já tem as imagens aí. Bom, isso aí seria a nossa direita, nós estamos vendo aí a esquina da abolição. É a sede histórica, aliás, vamos chamar assim, né? Para a direita ali a sede histórica, né? A abolição. Ó. E aqui a extensão mais para o mar, que é a Avenida Beira-Mar está aqui. Ó. E ali a gente está vendo já uma parte do shopping, né? Do shopping, exatamente. Você vê que tem ali umas vias de acesso ali embaixo, está vendo ali à esquerda? Aquilo ali vai dar integração do náutico com o ginásio coberto, que é subterrâneo. Que, aliás, o ginásio leva seu nome, né? Leva meu nome, Vamos passando eu construí quando eu era presidente. Vamos passando assim, aí já seria o que? O ginásio? Aí é uma versão de um ginásio que pode ter o multiuso, né? Por exemplo, uma festa elegante. Madison Square Garden. Exatamente. Vamos adiante aí. O projeto possibilita isso. Aqui são quadras de tênis, que também vão ser feitas. Também indoor também. Indoor. Adiante. Aí é o ginásio coberto, né? Numa competição aí de voleibol, né? Figurada aí. E aí é um aspecto interessante, que é a frente da avenida da Beira-Mar. Porque as torres ficam lá pelo lado da abolição, lá no fundo do terreno. E o lado nobre vai ficar a piscina, lado esquerdo. Aqui nesse local onde tem as tabelas de basquete, já houve uma evolução no projeto. A pedido do Náutico, aí vai ser um mini beach park, com aqueles tubo-água para as crianças até. Pequeno parque aquático, né? E o ginásio e as quadras de tênis estão embaixo. Subterrâneos. Mais alguma imagem aí, Delano? Aí é uma visão da piscina, você vê que a piscina vai ficar de frente para o mar. Né? No segundo plano, vai ficar frente do mar. E essas partes ali... Aquela borda infinita, imagina. A borda infinita, essa passarela é importante dizer, sabe? Porque houve uma preocupação dele de que o pessoal das torres iria invadir o Náutico, frequentar o Náutico indefinidamente. E não vai não? Absolutamente. Vai ficar o seguinte,
o sócio do Náutico vai ter acesso às torres, ao shopping center, etc, etc. Mas o inverso aí não é verdade. Vai ser proibido o ingresso vamos supor, o diretor de do escritório... hóspede, porque uma das torres é hotel, né? É hotel e duas de salas comerciais. O hóspede não vai ter acesso a essas Não vai piscinas. ter, e nem o shopping, o pessoal do shopping, que está frequentando o shopping, vai ter. Ele vai ter acesso... Aí diz assim, mas como é que eles vão ter acesso à rua? Essa passarela que está aí, ela chega num elevador... Até a beira-mar. Até a beira-mar. Quer dizer, o sócio do Náutico usa esse elevador para ir ao shopping. Mas o frequentador do shopping, que não sócio do Náutico, ele usa a passarela só para ter acesso à rua e não às dependências que estão do Náutico. Então, mesmo que porventura ele queira, ok, obrigado, mesmo que ele queira pagar, ele não vai poder ter acesso. Isso aí é uma questão a negociar. Okay. Porque nós vamos usar um sistema magnético, né, de acesso e retorno. E, bom, isso desde o começo estavam previstas 3 torres, Mentor? Ou esse projeto mudou? Não, a projeto são 4 torres. Na comissão tem um ícone da arquitetura do Ceará, que se chama Neudson Braga, professor de nomeada no Brasil, decano da arquitetura, fundador da Escola de Arquitetura. E ele participou da comissão e fez uma apreciação sobre o projeto. E sugeriu que seria bem fazer diminuir uma torre. E nós levamos o assunto para os empreendedores... Isso para não agredir a estrutura já existente. Para não agredir, para ficar mais afastado, né? Para respeitar essa distância entre o novo e o velho, né? E o antigo, vamos chamar de antigo. Então, o pessoal accedeu prontamente e tirou a torre que ficaria mais próxima da sede histórica do Náutico. Ok, portanto, a Assembleia vai acontecer, em agosto? Eu estimo que possa ser ainda em agosto. Ok. Neto, muito obrigado, boa sorte então e boa sorte para o Náutico, sobretudo. Eu queria pedir a oportunidade de me dirigir aos associados do clube. Pois não. Porque isso que se está falando, isso eu acho que é benfazejo, porque cria um diálogo, né? E vai despertar nos futuros dirigentes do Náutico a obrigação de ter presente essas indagações, essas questões que estão sendo trazidas à tona. E eu quero me dirigir a eles só para dizer o seguinte: o Conselho Deliberativo do Náutico é formado por pessoas de muita responsabilidade, com vínculos